Se você fica sem ideias e toda vez te dá um branco na hora de colocar os repertórios da redação do Enem, então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar vários repertórios coringas. Aquele que não importa o tema que cair para vocês no dia da sua prova, você vai conseguir encaixá-los no seu texto para usar. Então, sem perder mais tempo, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Medversitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de Medicina da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês alguns repertórios que vocês conseguem usar em todos ou quase todos os temas passíveis de cair na redação do Enem. Eles são muito bons caso dê um branco e você não consiga lembrar de mais nada na hora. Mas se você conseguir elaborar um repertório específico daquele tema, eu sugiro e aconselho a vocês priorizarem esse repertório específico e só se não estiverem conseguindo pensar em nada, aí sim recorram a esses repertórios coringas que eu vou mostrar aqui. Para não perder o seu tempo, já vamos direto. O primeiro deles é a Constituição Federal. Porque todo tema que já apareceu e que vai aparecer no Enem está relacionado a um problema que está vigente na nossa sociedade. E praticamente todos os problemas que a gente vive hoje no Brasil não eram para ser problemas se a nossa Constituição fosse seguida à risca. Porque nela, praticamente tudo que está errado no Brasil está garantido que tem que ser de outra forma. Então, se o tema está relacionado com saúde, educação, você pode usar a Constituição porque ela segura esses direitos básicos a todo cidadão. Só que no Brasil isso infelizmente não está acontecendo conforme a Carta Magna e blá blá blá, você vai continuar assim seu texto. Eu vou ler um exemplo para vocês de como você pode usar a Constituição no seu texto, de uma redação do Enem 2019, que o tema era democratização ao acesso ao cinema no Brasil. Então a pessoa começou a sua introdução assim: no Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, note-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino, a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Então, eu não procurei nos textos motivadores do Enem 2019, mas provavelmente aqui, esse artigo que essa pessoa citou, estava lá entre eles, porque dificilmente a pessoa que escreveu esse texto gravou certinho qual é o número do artigo que garante o acesso à cultura aos brasileiros. Mas esse parágrafo serviu bem para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Qualquer tema que cair na sua redação, você pode usar a Constituição porque ela assegura aquilo para a população brasileira, e se é um tema do Enem, é porque aquela situação não está ideal na nossa sociedade. Bom, o próximo repertório que vocês podem usar para todos os temas é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que praticamente é igual à nossa Constituição, que tudo que está errado no Brasil, que pode vir a ser um tema do Enem, ela garante ao contrário para todos os cidadãos do mundo. Então, teoricamente, você até poderia usar esses dois repertórios na sua redação. No primeiro você usa a Constituição e no segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas provavelmente você não vai ganhar o total de pontos referente aos repertórios, porque vai ser uma coisa muito repetitiva e genérica. Porque seja qualquer tema, meio ambiente, saúde, educação, minorias, tudo isso é assegurado tanto pela Constituição quanto pela Declaração dos Direitos Humanos. Então, se você usar apenas esses dois repertórios no seu texto todo, vai ficar um pouco pobre. Porque geralmente o que a gente faz é usar um repertório na introdução, um em cada parágrafo do desenvolvimento. Aí tem gente que gosta também de, na conclusão, retomar algum repertório que você já usou durante o texto para dar uma ideia assim, de um texto planejado, texto circuito, que é o que eles falam. Eu, no meu vídeo que eu fiz para ensinar vocês como fazer conclusão e sempre tirar 200 pontos da competência 5, que eu vou deixar aqui no card aparecendo para vocês, ensino vocês a como fazer isso. E assim, recomendo vocês usarem em todas as suas redações. Eu usei na minha redação no Enem que eu passei, no Enem 2020, e consegui tirar 960 pontos na redação e 200 pontos na competência da conclusão, a quinta. Mas o que você pontua mesmo são só dois repertórios, esses sim são os obrigatórios. Então, teoricamente, você poderia usar a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos no mesmo texto, mas eu não te aconselharia muito porque eles são muito semelhantes. Agora para o repertório desse vídeo aqui, que com certeza absoluta foi o que eu mais utilizei fazendo minhas redações durante o meu ano de preparação para o Enem, que é o conceito de indústria cultural. Bom, sem querer me aprofundar muito nas aulas de sociologia, explicando superficialmente o conceito criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt no século XX, basicamente o que esses autores observaram foi que depois da década de 30, com a ascensão do capitalismo do jeito que a gente conhece nos dias de hoje, principalmente no período depois da recuperação da quebra da Bolsa de Nova York, a cultura começou a ser mercantilizada, e não só a cultura, como também tudo começou a ser mercantilizado. Tudo era feito e pensado em função do lucro. Isso quando o lucro não vinha primeiro e depois a gente pensava no resto para completar ele. Um exemplo muito bom disso é o desenho do He-Man,
que o boneco do desenho já tinha sido criado antes mesmo de qualquer história ou animação ser feita pelos seus criadores. Eles queriam vender brinquedos, então mentiram para a loja de brinquedos que eles já tinham todo um desenho animado feito em volta daquele boneco e que ele seria um sucesso. Mas a verdade é que quando o contrato foi aceito pela loja de brinquedos e eles precisavam que o boneco fosse famoso para vendê-los, aí sim que eles foram criar toda a história do desenho em volta para poder vender os bonecos. Então só quis dar uma breve passada aqui no que seria esse conceito da indústria cultural para vocês, que é muito interessante, eu recomendo vocês procurarem aí pelo YouTube mesmo de graça. Tem muitas aulas que eu já vi sobre esse assunto e é interessante ver uma aula com um professor que te faça refletir o quão atual é esse tema e o quanto a indústria cultural com certeza ainda está ativa nos dias de hoje e como ela te influencia diariamente. Mais um exemplo aqui que eu vou ler para vocês de uma redação, agora usando o conceito da indústria cultural, é um texto que o seu tema era sobre os males do consumismo e no primeiro parágrafo começa assim: em primeiro plano, é fundamental pontuar que a indústria cultural é a principal responsável pela problemática em questão. Isso porque, segundo os filósofos Adorno e Horkheimer, alunos de Frankfurt e defensores da teoria crítica, o sistema capitalista, através da indústria cultural, não vende apenas produtos, mas sim uma pseudo-felicidade que desperta um desejo compulsório de consumo nas pessoas. Então, esse parágrafo por inteiro, não só a parte que eu li, não é muito bom. Ele é grande demais, tem 2 repertórios, depois fala também de Platão e a alegoria da caverna. Só que assim, ele foi muito bem na parte que ele abordou a indústria cultural. E eu decidi usar como exemplo aqui no vídeo para vocês, porque justamente para mim, a parte que ele abordou, o conceito da indústria cultural, foi perfeita. E quando eu penso nesse conceito sendo usado em uma redação do Enem, é exatamente assim que eu vejo que ele pode ser aplicado. E bom, o último repertório que eu vou mostrar para vocês do vídeo de hoje é citar Zygmunt Bauman, autor do livro Modernidade Líquida. Esse é um dos autores aí, acho que mais usados nas redações do Enem, ele é muito famosinho entre os alunos, porque sua contribuição com sua visão dos tempos modernos é bem interessante, e basicamente o que ele quer dizer com esse conceito de modernidade líquida é que hoje em dia nada mais entre os seres humanos é sólido. Antigamente você dependia de uma outra pessoa para se alimentar, para se vestir, para poder sobreviver. Isso criava fortes relações entre os seres humanos. E hoje em dia, as relações são muito líquidas. Você pode até, por exemplo, ligar para algum lugar e pedir uma comida. Mas está na palma das suas mãos a escolha de você pegar seu celular e ligar para outro local para pedir comida desse outro local. Você vai continuar ali se alimentando, mesmo se não for no lugar que sempre está acostumado. E você tem esse contato com a pessoa que está do outro lado, que você está pedindo comida, algo necessário para sua sobrevivência, e você nem ao mesmo sabe o nome daquela pessoa, você nem viu a cara dela. E se esse autor vivesse nos dias de hoje, tempos mais modernos ainda de quando ele escreveu esse livro, ele ia ver que a gente nem precisa mais ligar e ouvir a voz da pessoa, conversar com ela para poder pedir alguma comida. Num aplicativo no celular, sem falar com ninguém, você já pede ela. E aí vai vir um entregador na sua casa que você vai ter que receber, mas e quem sabe no futuro se vier drones na sua casa, robozinhos te entregando a comida, nem isso a gente vai ter mais. Então isso que ele quis dizer com as relações entre os seres humanos ficando cada vez mais líquidas nos tempos modernos. Eu também peguei uma redação com um tema sobre consumismo para poder exemplificar para vocês como usar Bauman na sua redação. O sociólogo Zygmunt Bauman, na obra Modernidade Líquida, retrata o individualismo como uma coisa lamentavelmente comum e assustadora. Essa despreocupação com as consequências, a banalização e o desejo em apenas satisfazer as suas próprias vontades são grandes influenciadores do consumismo. Entretanto, o exacerbado consumo transfigura-se em grandes ameaças ao meio ambiente. Nesse contexto, deve-se analisar como negligência do núcleo escolar e o poder coercitivo do capitalismo, atrelado à mídia, também podem influenciar na persistência da problemática. Comentando aqui dessa introdução, eu gostei bastante do parágrafo que essa pessoa fez. E vocês podem ver que nessa redação aqui, ela não é só sobre consumismo. Ela também está ligada aos impactos que o consumismo causa no meio ambiente. Então, como eu falei para vocês, esses repertórios podem ser usados em vários temas, com várias nuances, até relacionar consumismo com impactos ambientais. E Bauman pode ser usado para relacionar vários assuntos, como principalmente as relações sociais. E tudo que permeia isso. Que basicamente é tudo, né? Porque basicamente todas as coisas são formadas das relações entre os seres humanos. Bom, eu acho importante salientar para você não abusar desses repertórios nas suas redações. Os corretores estão carecas de ver isso. Eles direto veem redações usando Bauman, usando indústria cultural. Então não é que vocês vão perder ponto por isso se souberem fazer direito e encaixar corretamente esses repertórios
na sua redação. Mas às vezes, usando repertórios coringas demais, o seu texto pode acabar ficando genérico. E o corretor às vezes pode ser muito duro na hora de corrigir os erros das outras competências. E algum errinho que ele perdoaria, deixaria passar, se sua redação tivesse boa e original, talvez ele não deixe passar esses errinhos nessas outras áreas. Porque eles não podem tirar pontos dos repertórios, que eles estão sim corretos. Mas com um texto assim, muito genérico, ele pode ser mais duro e tirar ponto nas outras competências que ele não tiraria caso tivesse mais originalidade na redação. Então vocês podem ver que eu peguei de exemplo só redações que outras pessoas fizeram, que diferentemente aqui, quem acompanha o canal sabe, de outros vídeos que eu já trouxe pra cá, eu só trago as minhas redações, porque eu justamente tentava não usar muito desses repertórios coringas, para assim não correr esse risco de ficar acomodado, sempre usando os mesmos repertórios e me forçar a treinar a minha originalidade na hora de fazer meus textos. Mas como eu disse, é muito importante que você tenha todo esse arcabouço de conhecimento construído, para se no dia da redação der algum branco por um acaso, é só um dia que você tem para fazer o Enem do ano, é só aquela prova que você pode fazer. Então se não lembrar de nenhum específico, vai de repertório coringa mesmo. Então assim como vocês entraram agora no meu vídeo que provavelmente estavam procurando repertórios coringas, na reta final da minha preparação, logo um mês ou menos até antes de eu fazer o meu Enem, eu também entrei no YouTube, eu procurei vários repertórios coringas também, para caso eu precisasse na hora da prova. Se fosse necessário, né, eu ia ter um repertório legal que eu pudesse encaixar em qualquer tema que fosse aparecer para mim. Agora na reta final, faltando de menos de um mês para o Enem, vão ter vídeos aqui no canal mais focados na preparação para a prova. Depois a gente volta com vídeos mais variados e com a programação normal aqui no canal, dando recomendações de cursinhos, postando a minha rotina como estudante de medicina numa federal e morando sozinho. Então caso você tenha interesse, inscreva-se aí no canal clicando no botão aí embaixo e ative o sininho para você ser notificado assim que eu lançar um conteúdo novo por aqui. Uma dica muito importante também que eu fui lembrar só agora aqui no final, fazendo o vídeo para vocês, é de um modo para vocês não esquecerem os repertórios que vocês utilizaram ao longo do ano no dia da sua prova. É fazer assim como eu fiz. Você pega todos os textos que eu espero que você tenha guardado, que você fez para praticar ao longo do ano e anote todos os repertórios que você já usou nas suas redações, preferencialmente separando por eixos temáticos. Por exemplo, repertórios para usar quando o tema foi relacionado à infância e juventude, repertórios para meio ambiente, repertórios para minorias, repertórios coringas para você poder utilizar em qualquer tema. Então isso me ajudou muito a gravar tudo que eu tinha usado e estar preparado no dia da minha prova. Só que o mais importante é você saber escrever redação independente do tema. E essa foi a mudança de mentalidade que eu tive da primeira vez que eu fiz o Enem e tirei 760 para a segunda vez que eu fiz o Enem no meu terceiro ano e consegui passar na Federal de Medicina tirando 960 na minha redação, o que com certeza ajudou muito na minha nota. Porque antes eu estudava tentando adivinhar quais os temas eram mais prováveis de cair e estudava assim os temas, repertórios para usar, torcendo para que caísse alguns do que eu tinha visto. Já no meu ano de preparação realmente para o vestibular, quando eu fiz o terceiro ano na escola e passei em medicina, eu estudei a redação em si. Como fazer melhor e escrever melhor uma redação, independente do tema que cair. E foi assim que deu certo para mim e acredito que se você pensar assim, é o que vai dar certo para você. Então pro vídeo de hoje foi isso, essa dica de última hora aí veio sem eu esperar, eu gravando eu lembrei que eu fiz isso para gravar mais repertórios. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado dos repertórios que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês souberem aí de mais repertórios coringas, escrevam nos comentários um que você gosta de usar, um que você já ouviu falar, para a gente discutir e debater aqui em quais temas eles se encaixariam melhor, por mais que eles podem se encaixar em todos, né? E se tiver muitos temas e muitos pedidos, talvez eu traga até uma parte 2 desse vídeo antes do dia da redação do Enem. Muito obrigado a vocês que estão comigo até agora e acompanharam o vídeo até aqui. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!